Oi, gente, eu sou Wilka Gadelha. Através desse vídeo eu quero renovar a sua fé, né? Para que você tenha esperança, para aqueles que estão esperando. Eu sei que a espera é difícil, mas eu posso dizer que vale a pena esperar. Eu tenho uma frase que eu sempre falo assim: se eu soubesse que a minha bênção ia ser tão boa, eu teria dançado mais e chorado menos, porque vale a pena esperar. Desde o início da minha vida adulta, eu sempre tive o desejo de casar e ter filhos. Mas, por algumas experiências ruins que eu vivi, esse sonho ele foi diminuindo com o passar do tempo. Mas na época que eu fazia faculdade, eu conheci o Júnior. Com algum tempo depois, eu engravidei, tivemos o Gabriel. Mas essa relação era uma relação tanto quanto conturbada. E um detalhe importante é que ela não tinha a bênção do meu pai. E passou-se o tempo durante a gravidez, pelo fato de não conhecermos o Senhor, e eu não via que Ele estava junto comigo naquela gravidez, eu decidi passar a minha gravidez sozinha. Somente depois que o Gabriel nasceu, alguns meses depois, foi que a gente voltou e começamos a trilhar novamente aquela relação, né? Tentando construir algo bom. E quando a gente decidiu que realmente iríamos ficar juntos e criar o Gabriel, né, da melhor forma possível, foi quando eu viajei, porque a gente morava em Porto Velho, eu viajei para a fazenda no interior do Amazonas, onde meu pai mora. E naqueles dias era final do ano, do dia 1º para o dia 2, eu me lembro que eu tive um sonho com o Júnior, e eu sonhei ele debruçado sobre um túmulo chorando, e ele não me mostrava o rosto porque ele dizia que estava com muita vergonha. Eu acordei muito aflita, meu pai teve que dormir comigo junto com o Gabriel, e a ida para lá foi para conversar com o meu pai, para o meu pai aceitar essa relação, porque eu queria a bênção dele. E no outro dia eu amanheci com o coração pesado. E aí meu pai me chamou para a gente ir para o campo para ver alguns pastos, algumas coisas. E quando eu voltei, né, a fazenda de difícil acesso, longe da cidade, há mais de 20 anos atrás, estrada ruim, não tinha telefone. E aí eu recebi um bilhete. Nesse bilhete estava escrito que o Júnior, acidentalmente, ele tinha disparado uma arma no irmão dele, no Wagner, eram só os 2 irmãos. E quando ele viu que o irmão dele estava morto, ele, em ato contínuo, ele cometeu suicídio. Então ali eu entendi que família não era para mim, que eu não deveria mais sonhar com isso. E eu não voltei mais para Porto Velho, eu vim morar em Rio Branco para poder ficar perto da minha família, do meu pai, né? Minha mãe já morava comigo na época e aqui eu tinha vários familiares. Quando eu voltei para cá, eu fui trabalhar como assessora no Ministério Público. E lá eu conheci uma mulher chamada Carla. E a Carla, ela me convidava para ir para uma célula. E eu não queria ir porque eu queria viver a vida que eu estava vivendo, sem ninguém muito perto de mim. Se alguém se aproximava de uma forma mais intensa, eu expelia a pessoa. Enfim, eu não queria compromisso com nada nem com ninguém. E nessa época eu também conheci uma familiar minha, que até então eu não conhecia, que era a tia Rita, é uma prima do meu pai. E essa minha tia, ela tinha um centro espiritual, de fazia trabalhos, né, umbanda, enfim. Eu gostava de ficar com essa minha tia, porque além de bebermos junto, eu via muita coisa que eu achava interessante, trabalhos espirituais sendo feitos, e ali parecia que eu tinha um contato com o Júnior, enfim, algo me chamava muita atenção naquele lugar. Mas eu tinha a Carla no trabalho que ficava constantemente me chamando para ir para uma célula e eu rejeitava. Mas um dia eu estava nesse lugar, lá na chácara da minha tia, e tinham várias pessoas bebendo, a gente estava no quintal dela, sentada no chão, e ela simplesmente pegou um vinho
uma garrafa de vinho e quebrou na direção das minhas pernas. E eu fiquei sem entender e ela dizia assim, vá embora. E eu, mas por que, tia? Quis ficar chateada. Ela, vá embora. E ela começou a bater nos ouvidos e vai embora, vai embora, vai embora. Eu tô ouvindo um monte de crentes cantando e orando por trás de você. Vá. E agora você só vem aqui nos dias que eu não estiver fazendo trabalho, me ligue antes, eu não quero mais você vendo nada do que acontece aqui. E aí eu fui embora meio chateada, mas fui embora. E realmente só passei a voltar lá quando eu avisava, quando não estava tendo trabalho, quando ela não estava bebendo, nem nada. Mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E aí eu liguei para Carla. E eu disse, Carla, ainda está de pé aquele convite para a célula? E ela disse, tá sim, vamos, eu te pego. E aí eu, tudo bem. E aí eu fui naquela célula e eu me lembro que a palavra que foi dada naquele dia foi Ezequiel 37, que fala sobre o vale dos ossos secos. E hoje eu entendo que essa palavra fala sobre o profetizar e tudo mais, mas ali eu me senti como o vale dos ossos secos. E que eu precisava da palavra de Deus para que eu voltasse a ter vida. Porque a minha vida, ela não tinha nada de bom. Eu trabalhava, eu cuidava do meu filho, da minha mãe, mas eu não tinha perspectivas profissionais, eu não tinha perspectivas emocionais, eu não tinha nada mais disso. Então, eu fui na célula, ouvi essa palavra e no final, quando fizeram um apelo, eu disse, eu quero aceitar esse Jesus. E eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. E aquela noite a minha cama estava enorme, ela estava confortável. E eu dormi como há muitos anos eu não tinha dormido. E eu comecei a mudar a minha vida, eu comecei a mudar as minhas vestes. Eu lembro que eu tinha minhas roupas de ir para o culto, mas eu tinha minhas roupas de ir para os outros lugares. E um dia eu estava na frente do espelho com a barriga toda do lado de fora, uma blusa bem decotada, e eu me achei feia. E ali eu peguei todas as minhas roupas curtas, mais provocantes, e joguei no lixo, porque se não servia para mim, não servia para mais ninguém. Uma coisa interessante que aconteceu é que quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, teve uma troca de procuradores no Ministério Público e eles trocaram todos os assessores e eu também, então eu fiquei desempregada. Mas meu Deus, eu fiquei desempregada, né? Não era para tudo melhorar, mas todo um processo. Deus, ele estava começando a me moldar e a me ensinar. Depois passei por outros trabalhos, não quis me corromper fazendo assinaturas falsas, fui demitida novamente, e aí decidi estudar para concurso e Deus não direcionou que não era isso e que era para eu ser advogado trabalhista mesmo. Mas essa é uma outra parte da história. Teve um determinado momento que eu estava trabalhando numa autarquia, que eu preciso lembrar disso, porque é muito interessante, e eu já estava há um tempo só, já estava há 6 anos sozinha, e um rapaz de uma igreja grande aqui da cidade, bem conhecida, começou a se aproximar de mim, ele trabalhava nesse mesmo lugar que eu. E quando ele passou em torno de 1 ano assediando, quando ele percebeu que não ia dar em nada, num dia, numa reunião na casa de uma das funcionárias, tinha mais ou menos umas 50 pessoas, e ele fez um teatro ao meu respeito. Esse teatro foi interessante porque da sala para a cozinha tinha uma cortina daquelas que faz... Aí ele e um outro rapaz saíram lá de trás, né, lá da cozinha, ele com um pano preto amarrado na cabeça. Na época meus cabelos estavam pretos e longos. E aí ele segura ele todo rebolando e o outro rapaz dizia assim, Wilka, vamos sair, vamos pra balada, você tem que namorar. Aí ele se requebrava, jogava o cabelo e dizia, não, tô esperando meu varão no Senhor. Aí ficou todo mundo olhando aquilo, né? Aí ele entra novamente para trás da cortina e quando ele sai com um pano branco amarrado na cabeça e uma vassoura. Aí ele veio assim bem... Aí o outro, Will, e décadas mais tarde, Wilka, vamos sair, você precisa ir para balada, você tem que namorar. Aí ele, tô esperando meu varão no Senhor.
todo mundo riu, né? Risada geral. E aí tá, começou a reunião. Eu me lembro que nesse dia estava chovendo, eu peguei o meu carro, eu não sabia se eu dirigia, se eu chorava, se eu enxugava as lágrimas. Aí eu dizia assim, Senhor, eu só posso crer que a tua bênção para a minha vida está próxima, porque eu estou fazendo a tua vontade. Se tu tem permitido que essas coisas aconteçam, é porque tu tem algo muito bom para mim. Mas também, Deus, se não tem, tira o desejo do meu coração. E aí, na época, eu frequentava a célula da Carla Adriana, nós éramos vários discípulos e teve um dia que ela pediu para a gente orar umas pelas outras e a Tatiana veio e colocou um anel, uma aliança no meu dedo. E aí quando ela entregou essa aliança, ela disse, a partir de hoje, o Senhor vai te ensinar a ser minha noiva. A irmã foi muito corajosa, porque eu fiquei muito chateada, porque eu já me senti a própria noiva de Cristo. Por que eu ainda ia ser? Eu já era, né? Mas Deus, Ele começou a trabalhar no meu coração e Ele começou a me encher de novos desejos. Eu não só senti o desejo mais de ir ao culto, mas eu tinha o desejo de servir. Foi quando eu comecei a ir nas reuniões do Shofar. Tanto que eu fiquei 11 anos, né, adorando com dança. As irmãs iam tudo para um lado, eu ia para o outro, mas eu estava lá adorando o Senhor. E eu sei que a minha adoração chegava no altar do Senhor como aroma suave. O Senhor me entregou o Ministério Blitz em sonho. E nessa época eu também já estava com a minha célula. E assim, eu ganhei várias vidas para o Senhor através do testemunho, através de palavras simples. E foi uma bênção esse período, um período de muito aprendizado. Enquanto eu estava ocupada, eu continuava com o desejo no meu coração de constituir família e tudo. Mas eu não queria mais nada que se fosse por minha escolha. Eu queria que o Senhor fizesse. E aí, no dia que eu descobri que a minha mãe não queria que eu fosse delegada, porque eu já estava para passar um concurso, eu cheguei na igreja muito chorona, numa vigília do Blitz. E aí, eu fui lá para frente e como eu estava chorando copiosamente, o José se aproximou de mim. E desde esse dia ele ficou, você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? E eu achei esquisito, né? Porque eu já tinha tido sonhos com o José, casando com o José, mas a gente achava tudo que era ministerial, enfim, que não tinha nada a ver, porque eu achava ele cara de pato e não rolava. Não rolava. Mas depois ele me ligou, puxando conversa e não desgrudou mais, de verdade. Um dia ele me ligou e disse, Wilka, eu quero conversar contigo. E aí ele me falou que ele queria orar comigo, né, porque ele tinha sentido algo diferente naquele dia da vigília, após ele ter feito uma oração. E eu disse, não, calma lá. Primeiro vamos fazer uma lista aí, conversa com a Carla primeiro. Ele foi conversar com a Carla. Mas vamos fazer uma lista para ver se é isso mesmo. A gente ora, mas a gente vai fazer essa lista para ver se é isso mesmo que Deus quer. Tá bom. E a gente fez uma lista. Se a gente tivesse a bênção dos nossos pais, dos nossos pastores, dos nossos irmãos em Cristo, se Deus fosse abrindo as portas para que ocorresse um casamento realmente. E Deus foi abrindo todas as portas. Até o meu pai, que toda pessoa que se aproximou de mim durante toda a minha vida, meu pai, não. Pro José, ele deu a minha mão pro José por telefone. Parece brincadeira, mas é verdade. Mas eu tinha uma insegurança. Quando eu vi que o negócio ia engrenar, ia acontecer, os medos ressurgiram. E eu chorava e orava e eu dizia, Senhor, eu tô com medo. Ele é mais jovem que eu e eu tenho medo de ele morrer e eu passar por tudo de novo. Eu não quero mais sofrer. Tanto que eu tinha sonhos, eu sonhei umas 3, 4 vezes encontrando o José morto. Mas eu orei de forma íntima, só na minha mente. Senhor, faz algo, né, que me convença o meu espírito, algo assim íntimo, eu e tu, que eu entenda que realmente é o José, que essa é a vontade de Deus para minha vida. E aí um dia a Ellen Cavalcante, que é uma amiga minha, ela me ligou
e disse: Wilka, eu tenho uma tia que ela te conhece, ela conhece seu testemunho e ela quer te conhecer, e ela vai viajar hoje à noite, então a gente tem que ir lá agora à tarde, vamos. E aí eu fui conhecer essa senhora. A Ellen não tinha me falado nada, mas ela estava me esperando numa loja de noivas. Quando eu entrei não tinha ninguém, só tinha a dona da loja e 3 funcionárias. E aí elas ficaram com os olhos cheios de lágrimas quando me viram, eu fiquei meio assim, né? E aí ela disse: ai, muito prazer em lhe conhecer, vem cá que eu tenho um presente para você. Me levou lá num local, tinha um vestido de renda italiana separado para mim, uma tiara e uma camisola. Ela disse: esse é presente seu. Eu experimentei, ficou perfeito, mas ela disse mais, ela disse: Wilka, venha cá. Deus me deu um número e ele disse para mim que você ia entender, né, o que era isso. Mas ele disse para eu lhe doar 25 vestidos de noiva. Esses vestidos não é para você ganhar dinheiro com eles, mas assim como você está sendo abençoada, você também abençoar outras mulheres. E eu entendi. 25 anos era a idade do José, que era algo que me trazia muito temor. Então, quando Deus me deu a idade dele em vestido de noiva, foi a confirmação que eu precisava. E aí eu liguei para ele, eu disse: pode marcar a data. Contei para ele, ele ficou mudo no telefone. Eu lembro que eu morava no Manuel Julião, eu levei, a sala ficou cheia de vestido de noiva. Eu não sabia qual usar. Com 3 meses de casada, eu engravidei. A Esther, ela nasceu exatamente no dia que a gente fez 1 ano de casada. Ela é nosso presente de 1º ano de casada. Vocês lembram da história do moço? Como que a palavra se cumpre, né, na vida da gente? Quando a Esther tinha acabado de sair do resguardo, eu me lembro que teve uma expo gospel. E aí a gente colocou as camisas do Blitz, porque a equipe fez um stand do Blitz lá na expo gospel. E aí tinha um quiosque vazio do lado da onde estava o do Blitz, e tinha uma outra dessa igreja desse rapaz, estava na frente do quiosque do Blitz. E aí, como estava vazio do lado, eu sentei em cima da mesa, que tinha uma mesa lá, eu sentei em cima da mesa para dar de amamentar para a Esther. Eu fiquei com a Esther no colo, o José me apoiou de um lado e o Gabriel me apoiou do outro. Quando eu olhei, o rapaz estava do outro lado, assim, né, olhando com os olhos cheios de lágrima, ele balançando a cabeça com o tom de aprovação, tipo dizendo assim: realmente Deus cumpriu, esse é o seu milagre. E eu vi a palavra de Deus se cumprindo. O que diz lá em Salmos 23:5, né? Preparas uma mesa perante meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Jesus, ele é mestre em reescrever histórias, né? Ele mudou a minha vida e hoje eu vivo, o que eu vivo é além do que eu sonhei, é além do que eu imaginava. E com relação à minha tia, essa que tinha um centro, ela já faleceu, e antes dela falecer, ela me chamou. E ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador, porque ela viu tudo que Deus fez na minha vida, e é muito mais do que eu pensava. Então, eu sou José da Wilka,
acredito que todos me conhecem. E o testemunho de vida da Wilka, de testemunho de casamento, ele é um pouco bem diferente do meu, né? Apesar da Wilka ter tido milagres de restauração, eu não precisei ter um milagre de restauração, mas um milagre de realização, né? Quando eu converti, pouco tempo depois eu decidi esperar no Senhor e por 7 anos eu esperei também, assim como ela. E durante esse tempo de espera eu sempre coloquei diante de Deus, principalmente no começo, né? Mas sempre reforçava que o meu coração, a minha vida era do Senhor e que eu só me relacionaria com alguém se Deus abençoasse, e isso viria através das pessoas, das autoridades, né, sobre as nossas vidas, que no meu caso meus pais e os meus futuros sogros, né. Sem autorização e a bênção deles eu não teria casado. E o Senhor restaurou realmente, realizou, né, um sonho na minha vida que era o sonho de família, de casamento, de filhos, de ser pai. E eu, quando entreguei minha vida realmente ao Senhor para que Ele fizesse essa obra, eu deixei que Ele realmente conduzisse e escolhesse a pessoa para mim. É claro que eu tinha gostos, né? Orei pedindo alguém brabo, assim, difícil, mas eu acho que orei um pouquinho demais. Mas mas tá bom, Deus também dá sabedoria para a gente lidar com as pessoas brabas, que eu amo, né? E tem sido uma bênção. 15 anos de história, 15 anos de casamento, 15 anos de vida, né? Tá aí Gabriel, tá aí Esther, tá aí Elisa, tá aí os nossos pais, né? As pessoas ao nosso redor, vocês aí estão aí para testemunhar, e a gente também, que vale a pena. Viver no Senhor vale a pena, casar no Senhor vale a pena, servir o Senhor vale a pena. E quando o Senhor está à frente, seja do que for, e no caso aqui em especial, o casamento é a prova de que é possível, sim. Mesmo em meio a algumas dificuldades, mesmo em meio a algumas necessidades, mas o Senhor opera milagres, né? O Senhor dá graça em tudo aquilo que Ele abençoa. Ele não desampara os seus, principalmente quando os seus estão sobre a bênção dEle, sobre a proteção e condução dEle. E hoje, nesse dia, é um dia especial para mim, para minha família, para minha casa, para meus amigos que estão aqui. E eu agradeço muito a Deus pela oportunidade e o privilégio de estar aqui agradecendo, louvando e festejando esse momento que para mim é um momento muito, muito, muito especial. Obrigado a todo mundo. Valeu. Tem 2 coisas mais que eu quero falar. Gente, o Gabriel, quando ele era pequeno, ele chegou num ponto, ele queria me casar. Que ele via alguém interessante na rua, ele achava a pessoa bonita. Ei, você é solteiro? A minha mãe é tão bonita, ó. Você não quer casar com a minha mãe, não? Outra coisa, hoje ele tem um relacionamento com o José que muitas vezes eu sinto ciúme dos dois, porque eu acho que o Gabriel ama mais o José do que a mim. Ele é o filho do José. Mais um detalhe que eu quero falar é sobre a Elisa. A Elisa, ela fica brava quando eu digo isso, mas eu preciso contar. Eu não queria mais ter filhos por conta da idade que eu já estava com 43 para 44 anos. E essa pessoa começou, eu quero mais um filho, eu quero mais um filho. E aí Deus falou comigo através da vida da pastora Ana Paula, o Senhor dizendo assim: eu declaro a vida física no teu ventre. No dia que ele tinha dito que queria, que não era para eu ter medo, porque o medo não poderia fazer parte da vida de um cristão, não para ele deixar de fazer coisas. E aí eu só orei. Aí Deus me respondeu através da vida da pastora Ana. E pasmem, isso aconteceu num mês, a minha menstruação veio e no mês seguinte eu já estava grávida da Elisa com 44 anos. E foi a minha melhor gravidez, a gravidez mais saudável, onde eu não tive sangramento, descolamento, mal-estar, nada. E ela é essa bênção que vocês estão vendo aí, perfeita, maravilhosa, nosso fim de ramo. Tudo no direcionamento de Deus. Os nossos filhos,
a nossa casa, tudo que nós temos feito, o Senhor tem direcionado, e isso é muito reconfortante, porque junto com isso vem a paz. Amém. Ai. Há uma coisa que ele ama, é fazer massagem em mim. E eu amo massagem. Então, assim, quase todas as noites eu recebo massagem antes de dormir. Quando eu estava grávida da Esté, ele comprou um livro para aprender a dar massagem grávida. Ele é um profissional. Então, assim, eu sempre amei massagem. O Gabriel tinha uma raiva, eu pagava o Gabriel e o Douglas para fazer massagem em mim. A Ellen, eles tinham uma raiva de fazer massagem em mim. Aí Deus me deu um marido que ama fazer massagem em mim. Tá vendo como Deus vai além? Né, amor? Não, mas eu gosto mesmo de fazer massagem, é tanto que fica no piloto automático. Eu deito ali, aí o dedinho já vai. Quando eu penso que não, já tá brabo ou não, chateado ou não, já tá lá cutucando para poder aliviar as tensões da neguinha, né? E realmente, eu não sei o que falar não, gente, agora deu branco. Deus do céu. O tempo de espera, ele valeu a pena, valeu muito a pena, porque Deus, apesar de ter permitido muitas coisas, tanto na minha vida quanto na da Wilka, hoje a gente tem colhido muitos frutos, né? A respeito dos nossos filhos, a respeito dos negócios, a respeito da nossa vida em si. Não que Deus tenha parado com o que Ele fez, pelo contrário. Ele está sempre começando de novo, né? E hoje, de fato, eu sou realmente realizado. Minha família, eu sou realizado como pai, como esposo, como amigo dos meus filhos. É claro que tem momentos difíceis, mas são momentos que o Senhor dá graça, né? O Senhor dá a vitória e não muda a felicidade, né? Deus realmente ele realizou sonhos e realizou um sonho na minha vida que hoje eu posso dizer que eu sou um privilegiado com a esposa, privilegiado com os filhos, privilegiado até com o sogro, com a sogra. Né? Minha mãe também está sempre conosco, meu pai também. Então, assim, o casamento ele não é para separar famílias, ele é para unir famílias. E é um dos motivos que eu coloquei diante de Deus a bênção dos pais e dos sogros, sogro e sogra. Porque, imagina, a gente casa e os pais da gente não abençoam a esposa, não abençoam, os pais dela não me abençoam. Como é que fica nos momentos de família, nos momentos de comemoração, nos momentos de reunião? Não dá. Critérios que eu coloquei antes de pedir a Wilka em casamento foi de que se fosse para ser, que os pais viessem a abençoar. E abençoar, né? Tanto que eu tenho um excelente relacionamento com a minha sogra, com o meu sogro. A minha sogra é minha parceira de academia. Né? O meu sogro é o meu, meu parceiro de malhar o Lula. Ele do jeito dele, eu do meu jeito, mas a gente se alinha em muita coisa, né? Então, assim, nos pequenos detalhes, né? Nos pequenos detalhes que Deus vai fazendo aquilo que a gente pede, quer, e até surpreende a gente em muitas coisas, né? Gabriel tem um jeito muito particular de ser, então a gente se dá bem, muito bem. E é meu filho, aí quem dizer que não. Esté tem um jeitinho dela particular, assim, de conquistar, de levar as coisas. Às vezes me dobra sem nem querer, né? Então, meu Deus do céu, como é que funciona isso, né? A Elisa também nem se fala. A Elisa é uma das pessoas mais persistentes que eu conheço na vida, e é que ela tem 8 anos só. Então Deus, através da personalidade delas, tem falado umas coisas bem diferentes, assim, tem mostrado umas coisas bem diferentes do aspecto de família, do que é família, né? Então hoje nós podemos estar aqui para testemunhar que viver como família, viver em família e ter uma família é possível. É possível, basta querer e ter a terceira dobra, que é o Senhor. A terceira dobra sendo o Senhor, as outras dobras podem até enfraquecer, puir um pouco, mas tendo uma dobra firme o tempo todo, que é Deus, as outras sempre vão se recuperar e nunca vão se soltar, né? Então, esse é o sinônimo de família pra gente. Sim. Gostoso. Gato.